Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais uma review da série clássica de Star Trek, segunda temporada, Uma Guerra Particular. A Private Little War. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilha. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que esse vídeo ele vai ter spoilers. Toda semana a gente faz análise de jornadas aqui no canal. Tem outros vídeos também, tem vídeo de outras séries, tem vídeo de quadrinhos. Vai lá, curte, comenta, deixa aí a sua opinião sempre com respeito, ok? Bom, a gente já tá do meio pra metade da segunda temporada. A gente andou bastante esse ano. A gente demorou um ano pra terminar a primeira temporada de TOS quando a gente começou o canal, mas aqui a gente é bem rápido. Eu acho que a gente teve nesse ano um ritmo de trabalho bastante bom, né, Brunão? Tal qual a gente vai falar lá no bastante especial de Natal do final do equipamento, ano. edição, é verdade. Exatamente. A gente tá indo muito bem. E eu jurava que a gente ia demorar muito mais pra chegar nesse episódio, mas aqui estamos nós. Conhecido como episódio da feiticeira, para não falar outras coisas, né? Mas a imagem de fundo já mostra, já diz mais do que, já mostra mais do que eu teria para te dizer. É aquele lance, né? Jornadas estava até então estava para ser cancelado. Então havia uma certa certeza ou incerteza no ar sobre se iria continuar a produção. Então os caras, uma vez que já estava para ser cancelado, inventavam de colocar em tela um monte de coisa que num dia costumeiro eles não fariam com, eles não fariam de qualquer forma. Apesar disso, não é um episódio ruim de forma nenhuma. Ele é um episódio bem legal, só que ele tem coisa demais. Sim, tem Ele tem bastante muita detalhe. coisa e umas coisas bem esquisitas. E umas coisas bem esquisitas. Mas antes da gente continuar, Brunão, qual a sua opinião sobre esse episódio? Cara, eu não vou dar pra ele uma nota alta, mas pra mim ele é um episódio que eu gosto muito. Ele tá naqueles lotes de episódios que eu não vi na minha infância, eu vi quando eu já tava mais adulto, adolescência pra adulto, né? Que aí eu pude ver as 3 temporadas integralmente, e aí é que eu fui assistir. E eu tenho a sensação até hoje, eu me lembro claramente como foi a primeira vez que eu vi esse episódio. Eu vi essa cena aqui que eu deixei aqui de fundo pra mim, dessa criatura. Gente, isso aqui é ficção científica anos 60. Imagina um gorila albino com um chifre de rinoceronte. E aí a gente tem o Mugato, que é essa espécie aqui, né? Esse antropóide aqui, esse ser meio hominídeo, meio fera, desse planeta que o Kirk e o McCoy estão, né? Essa história, né, ela foi dirigida pelo Mark Daniels, né, que tá aqui, né, na direção dos episódios da segunda temporada. A gente teve a saída do Gene Alcon, né, já a partir deste momento da história. E os roteiristas são dois. O Gene Roddenberry, né, que tem o dedo dele aqui como principal criador da história, junto com o Don Ingalls, né? Esse episódio, na lista de episódios oficiais do streaming ou dos lotes que vocês vão assistir, ele tá como 19º da segunda temporada, tá bom? E assim, o Kirk e o McCoy, eles estão no planeta procurando raízes e materiais de botânica para a criação de medicações e outros itens que a Federação precisa. E esse planeta ele já foi visitado pelo Kirk, quando ele ainda era um alferes e um tenente da Farragut. E aqui ele teve uma missão de algum tempo, não fala exatamente se foi um ano, 6 meses, isso não fica claro, mas ele ficou um longo tempo no planeta como observador cultural dos nativos, que são humanoides, como eles também. E eles têm um desenvolvimento muito parecido com algo antes da Revolução Industrial, algo meio feudal, meio mecânico, entre montanheses e aldeões. E aí é que vai estar o grande problema. É isso aí. E, bom, esse episódio, ele tem tudo que eu gosto num episódio de jornada.
sabe? Ele é maluco, ele tem monstrão de fantasia, ele tem coisas nonsense, ele tem a feiticeira voodoo xarope tarada que fica fazendo magia inexplicável entre aspas, tá? Que fica fazendo umas maluquices inexplicáveis. É um episódio muito Jornadas clássico. E Divertido. é divertido de assistir. É divertido de assistir. Ele tem tanta coisa. Ele tem tanta nuance. Ele tem tanto plot. Que chega um momento, os caras não sabiam nem como terminar. Chega um momento, os caras simplesmente falaram, cara, foca no que importa e segue o baile. Foca no que importa e segue o baile. Mas, bom, para a gente não se alongar muito, o que a gente já tinha visitado esse mundo, que tem esses humanoides chamados Neuranos, que em breve vai ter vídeo aqui no canal. Se já não tiver, de acordo com o tempo que você estiver assistindo, vou deixar o card aqui em cima. E os Neuranos, eles estão tendo essa guerra entre a galera da montanha e a galera da campina. Só que aparentemente a galera da campina tá tendo vantagem, porque alguém em algum canto começou a dar mosquete para eles poderem lutar contra a galera da montanha. Que é de arco e flecha, né? Que usam arco e flecha. Eu gostei do plot. Ele não é o primeiro plot que aparece aqui. O primeiro plot é o do Mugato, que em alguns lugares do roteiro é chamado de Gumato. Só que eu não sei por que cargas d'água os caras resolveram mudar. Acho que eles pensaram Eu que Gumato não descobri. tinha tanto impactando, não impactava tanto quanto o Mugato. Mas que é esse alienígena símio venenoso. É um alienígena símio venenoso, com chifre de rinoceronte e placa óssea nas costas. Cara, que ideia genial! Eu achei inacreditável. Fazia tempo que o Eu Jornada não trazia um adorei. monstrão assim, não fazia? Eu gosto quando os caras inventam umas paradas dessa que não é só fumaça, que não é só monstro espiritual, que os caras trazem esses bichos mais físicos, igual eles trouxeram lá os antropóides taurinos, igual o vampiro de sal. Eu acho isso muito bacana. Sabe o que o Mugato me lembra? Pra quem já jogou Pokémon Go ou Pokémon no Super Nintendo, no computador, tem aquelas fusões, né, que dá pra fazer com os monstros. E ele, pra mim, é como se fosse a fusão de um gorila com um dinossauro, né? É uma coisa bem estranha. Mas assim, o porquê era Gumato e virou Mugato? A culpa é de ninguém menos do que do The Forest Kelly. Ele errava toda vez o nome do bicho na gravação. Até uma hora que eles desistiram. Não, vamos chamar de Mugato mesmo. Então foi por isso que eles trocaram. Muito bom. E esse bicho, embora ele apareça aqui, ele vai ser referenciado lá em Lordex, num episódio bem esquisito de Lordex, em que, nossa, Lordex claramente não é para criança, então se você está pensando em botar seu filho para assistir Jornadas, bota ele para assistir É, Prod. Não bota, pelo amor de Deus, ele para assistir Lordex, porque o episódio que o Mugato volta lá é uma das coisas mais bizarras que eu já assisti em toda a minha vida, mas enfim. Bom, eu achei esse episódio um sobe e desce de teletransporte, pelo menos no começo. é verdade. Porque enquanto eles estão pesquisando o planeta, o Spock toma um tiro nas costas de um mosquete. É a segunda vez que o Spock é atacado pelas costas, né? A primeira foi lá em Operação Aniquilar, que aquele bicho colocou os ferrão nas costas dele, e agora ele tomou um tirambaço no meio do peito, né? Só que assim, favorece, a gente já sabe, né, que o Spock não tem o coração na região do peito, né? É um pouco mais para baixo nos vulcanos, e ele fala pro McCoy, não, eu posso andar. E aí, na hora que eu falei, não, gente, isso é muito pouco crível, porque é um tiro de mosquete, independente do lugar, cara. Você pode ter a força de um vulcano. Eu achei isso pouco crível mesmo pra Lorde de Jornada, mas tudo bem. E eu achei que. E na verdade, eu achei não. Isso foi exclusivamente para tirá-lo de cena, para ele Isso. não estar no meio da confusão. Para deixar ele mais. E o interessante, porque esse episódio é a primeira aparição do Dr. Mabenga. Sim. Que ele é a estrela também de Strange Worlds. Aqui a primeira aparição do Dr. Mabenga, que é esse médico especialista em fisiologia vulcana,
Eu gosto do personagem do Dr. Mabeng, embora ele não tenha muito apelo, ele não volte muito em TOS, nem nas séries clássicas, ele não volte nas séries clássicas, tem só 2 episódios de TOS. Eu acho que o personagem foi muito bem explorado lá em Lordex. E é um personagem que não tinha muita história de fundo, se pá história nenhuma de fundo. Então, correção, falei Lordex. No 3. 1, 2, 3. Ele é um personagem que foi muito explorado lá em Strange Worlds, e como é um personagem que não tinha história nenhuma de fundo, então eles puderam usar ele para esses fins. Bruno, você gosta desse personagem? Qual a sua opinião sobre ele? Eu acho que ele dá um ar de como é inesperado algumas coisas sobre os vulcanos, porque o McCoy ele tá com o Kirk no planeta pela sua experiência com vegetais, com raízes, componentes químicos no corpo humano, enfim. É a função dele de médico e cientista. E o Spock tá fora do jogo. Então precisa de um segundo médico. E a gente sabe que a nave ela tem mais de um médico. A gente vê o McCoy porque ele é o chefe do departamento médico da Enterprise. Né? Ele é o chefe de cirurgia e o chefe do departamento médico. É ele que comanda a enfermaria da Enterprise. E aí a gente conhece uma Benga que ele teve uma experiência no hospital em Vulcano. E a cena da recuperação do Spock, eu achei muito criativo porque tem a interação da Chapel com ele, e o Mabenga mesmo faz uma piada com ela. Poxa, você trata todos os seus pacientes assim e ele vai embora, né? E a gente vê em Strange New Worlds que ele já conhecia um pouco da Christine antes, né? E do que ela passou talvez com o Spock. Claro que são coisas distintas, aí vocês pensam como vocês quisessem a continuidade ou não. Para mim não é. Mas a piada foi criativa e a reação da Cristina era falar: isso é só porque eu tenho interesse. Toda boa enfermeira faria isso. Faria nada. Eu nunca vi uma enfermeira ficar pegando na mão à toa de um paciente, né? E o legal é que ele faz a piada que, ele provavelmente ele sabe que você tá segurando, ele tá ouvindo tudo que você tá falando, tudo que você tá pensando, já que você tá tocando nele, né? Foi bem divertido. E ele fala: faça tudo que ele mandar. E aí ele acorda, quando ele acorda, ele fala, me bata, parecendo um masoquista, me bata. E o Scott, ele agarra ela com medo, sem entender nada. E aí chega uma Bang e dá umas bifadas, pá, pá, pá. O Scott fica maluco, o que que tá acontecendo? E aí o Spock agradece a bofetada. Foi muito divertida essa cena e ao mesmo tempo curiosa. Porque os vulcanos, eles têm umas coisas muito aleatórias da vida deles. Isso aí, eu gosto dessas interações de Spock e Chapel, principalmente depois de Strange Worlds, mesmo que a gente considere que não é continuidade, eu acho que dá bastante escopo para essas relações dos dois. Sim, sim. Eu acho muito engraçado, eu acho muito legal, assim, a forma como eles são esse casal que a gente não sabe se aconteceu, muito provável que sim ou que não, mas vai de acordo com a sua interpretação. Eu acho isso muito legal. Eu queria de verdade, assim, que em Jornadas tivesse alguma continuidade que dissesse que eles ficaram juntos no final, porque ia validar muito todas essas coisas que a gente vê em tela. Eu espero É, que se Strange New Worlds for canônico de verdade, que os produtores batam o martelo e falem que é canônico mesmo, que no final de Strange New Worlds, que tenha mostre um flashback mostrando que, pelo menos nos últimos dias de vida dela, ela o acompanhou, porque a gente sabe, que nem eu falei no último vídeo, que o Spock ele não morreu no nosso universo. Ele morreu no universo da Kelvin Timeline. Então, no momento da Calvin Timeline, ela já estava morta há muito tempo. Então, eu espero que eles tenham ficado juntos, pelo menos por algum tempo, até o tempo dela acabar, sabe? Porque ia ser interessante. bonitinho de entender que mesmo depois de tudo, eles ainda tiveram tempo para eles. Eu gosto muito desse plot, mas é um plot bem curtinho. Isso é só no começo do episódio. Quando o Kirk e o McCoy voltam para Solo, eles imediatamente são atacados pelo Mugato.
Eu achei muito bacana, assim, porque é uma cena de ataque bem bizarra. O cara vestindo essa roupa de gorilão albino venenoso, pra mim foi engraçado. Eu vou adorar É fazer o um mix de Janus espécie no gato. Prohaska, né? Que é o mesmo que fez o Gorn também em Arena. Eu achei muito bacana, eu achei muito legal. Sobre o Mugato, de novo, em breve vídeo de espécie do Mugato. A gente está terminando agora as listas de espécies sobre a Conferência de Babel. A gente teve muita espécie na Conferência de Babel, mas logo que a gente É. entrar aqui, a gente vai falar sobre os neuranos e a gente vai falar sobre o Mugato, ok? Bom, como o McCoy e o Kirk estão sozinhos no meio do planeta e o Kirk está envenenado pelo Mugato, eles são recepcionados por alguns homens que são o povo da montanha. E aí o McCoy usa a retórica, falou: olha, ele é amigo do seu líder e vocês precisam salvá-lo. E aí eles levam ele para a aldeia das montanhas. Sobre essa parte, Bruno, alguma coisa a acrescentar? A reação dos neuranos ao ver ele morrendo foi tipo, literalmente cara de paisagem. E o McCoy fala: Poxa, ele tá morrendo, vocês não vão fazer nada. É que assim, os neuranos, eles são, além deles serem um povo pacífico, eles são pessoas muito tranquilas. E eu acho que eles já estão tão acostumados a ver ataques de Mulgatos em pessoas que eles nem se surpreendem. Então, assim, não sei se isso foi um problema de atuação, acho que não, acho que foi intencional. Porque esse ar pacato e pacífico deles é muito bem pontuado na história. Então, conforme você vai assistindo, dá pra entender por que eles reagem dessa forma tão lenta para salvar o Kirk. É isso aí. E a única pessoa. Lá vamos nós. A única pessoa que pode salvar o Kirk é essa moça benquista que está aqui atrás de mim. A feiticeira, É a a feiticeira chamada Kunatu, Nona. né? É a feiticeira chamada Nona. Pausa para a gente conversar sobre a Nona, porque tem muita coisa para falar sobre esse personagem. É. Porque é o seguinte, a gente já conversou antes sobre como no começo de Jornadas a galera tinha um certo receio de sexualizar algumas coisas, receio e não receio, tá? A galera tinha um pé atrás com sexualizar algumas coisas, principalmente depois do que aconteceu com a Grace Lee Whitney. Porque no começo de Jornadas, tinha uma sexualização da Grace Lee Whitney, mas essa sexualização culminou numa situação muito, muito, muito desagradável, que terminou com a depressão dela e a saída dela da série. Depois disso, os produtores pisaram no freio com isso. Então, uma das regras que eles estabeleceram era não poder mostrar o umbigo. A maior parte das atrizes femininas não mostrava o umbigo. Vocês podem ir lá. E quando mostrava o umbigo, sempre tinha um berlock cobrindo. Por alguma razão, os produtores acreditavam que se um homem adulto visse um umbigo na televisão, ele ia ficar sexualmente estimulado e ia fazer besteira. Então, a maior parte das atrizes, elas não mostravam um umbigo. O lance não é nem um umbigo. O lance é que aqui eles chutaram completamente o balde dessas regras de não sexualização. Mas chutaram com força, eles fizeram uma goleada com o balde aqui. Porque tudo que essa personagem é sexualizado. E assim, é bizarro, cara. Assim, eu não tô falando que é ruim, não. É engraçado, é bom, é divertido de assistir. Porque, cara, é muito bizarro. Essa personagem, a atuação dela é muito esquisita. Ela olha de jeitos esquisitos. Ela anda de forma sensual. Ela faz feitiçaria de forma sensual. Ela conversa de forma sensual. Tudo dela, ela puxa a faca de forma sensual. Tudo dela é muito sensual ao extremo, sabe? É E aí Nancy tem Kovac, isso, né, que é a atriz, né, da exatamente. Nona. Exatamente. E tudo isso culmina numa cena que foi descartada do roteiro. Porque é o seguinte, esse episódio, ele tem em si bastante coisa que a agência de regulação da época ia, obviamente, cortar se visse, porque eles pegavam um pouco pesado com isso naquela época. Então, os produtores olharam para o episódio, cataram e falaram: de que jeito a gente pode focar a atenção do pessoal? E aí a produção pensou o seguinte:
De que forma a gente pode passar batido por isso? E aí que eles criaram uma cena bem curtinha, de uns 2, 3 segundos, dessa atriz com as costas nuas, andando pelo mato, como se tivesse ido tomar banho no rio. Eu vou tentar deixar aqui, desde que o YouTube não derrube esse vídeo. Sempre engraçado, porque o raciocínio dos caras foi o seguinte: vamos colocar a atriz pelada de costas, porque aí a galera da análise vai olhar e falar: ó, isso não pode, tira. Eles vão tirar isso e o resto do episódio vai continuar. E aparentemente isso deu certo. É, E passou aparentemente isso deu batido. porque o resto do episódio passa batido. Brunão, antes da gente continuar falando desse personagem, o que você achou de tudo isso? Sim, eles chutaram o pau da barraca na questão da censura, né? Porque nos anos 60, 70, havia essa questão da. Até hoje tem, né? De um padrão do que você vai passar em TV aberta em determinados horários. E Jornada estava no horário nobre da semana, né? Todas as quintas, sextas-feiras, 8 horas da noite, acabava o jornal, o pessoal assistia o Jornada. E ver ela sensualizando com o Tairi, com o Kirk, com os soldados de Apela do caso que são os aldeões. O jeito que ela fala me lembra uma pessoa que está declamando num teatro. Ela literalmente está ali para chamar a atenção visual e auditivamente. As roupas dela são apertadas e decotadas, né? A calça dela é de um couro todo colado, tanto que tem uma linha que trava a coxa, né, no joelho ali para justamente modelar bem ela, né? Então foi tudo muito intencional ali, né? Mas assim, o personagem ele é uma feiticeira curandeira, Canuto, e ela exerce influência sobre seus homens que ela acaba transformando-os em líderes. Ela mesma fala: fui eu que te transformei em líder, Taylor. E aí ela fala de que o enfeitiçou. Depois também tem a cena em que ela literalmente enfeitiça o Kirk, né? Com as raízes dela, né? Então, tudo combina. Eu acho que é intencional para brincar com essa questão do que era proibido de passar na TV e às vezes não tinha muito sentido, às vezes tem, né? Igual aquelas coisas que a gente via no domingo nos programas de auditório dos anos 90, aquilo era bizarro demais, né? Aquilo eu acho que tinha que tirar, né? Aquela coisa de piscina de mulher de sutiã, de calcinha dançando no meio da televisão de domingo, eu achava isso um absurdo. Agora, aqui não, aqui eu acho que é bem light. Então, eu acho que Jornada ela quer ser progressista, mas na dose certa nessa época, né? Nessa época, acho que eles estavam indo na dose certa. Reclamando da atuação dela, tá? Não, não é isso, não. A gente não tá reclamando. A gente tá, Não, inclusive, a tá gente legal. gostou. A gente achou muito legal. Porque, obviamente, ela tá atuando de forma teatral. Ela, não tá, Isso. ela é uma atriz muito renomada, ela sabe atuar. É, Aquilo ali é povo. tudo de propósito. E foi tudo muito legal. Eu não achei ruim, não. Eu achei engraçado, eu achei divertido, eu achei bacana, eu achei uma coisa diferente. Jornadas trouxe um negócio diferente. Essa Sim. feiticeira super sexy que vai Sabe o. curar o Kirk com as ervas. Eu achei isso muito legal, porque eu acho que já tinha um tempo que Jornada não trazia uma coisa diferente assim. Eu sou quem mais critica quando os caras fazem besteira, mas eu acho que isso aqui foi muito legal. E eu gostaria de Acertaram ter no visto tom. mais desse tipo de coisa. Antes, que a gente sempre fala, antes de Jornadas não tinha tanta essa sexualização. Pelo menos depois do que aconteceu com o Rachel e Whitney, eles deram uma parada. Mas isso aqui é só a ponta do iceberg, galera. Por que a gente não reclama disso daqui? Porque daqui pra frente, nas outras séries de jornada, meu parceiro, você vai ver coisa que isso aqui vai deixar isso aqui no chinelo. Tem a Diana Troy de Literalmente. camisola, tem a T'Pol de sem sutiã na Tasha sauna, Yar com tem, data. tem a Tasha Yar de maiô, lá em Lordex tem um episódio que eles estão fazendo uma simulação de contaminação por pó de água, que é uma orgia na nave, embora seja um desenho, é literalmente uma orgia gigantesca dentro da nave, todo mundo pelado, correndo. Então, isso aqui, rapaziada, isso aqui não é nada perto do que tá para aparecer em Jornadas. Se preparem, porque o futuro guarda coisas muito mais engraçadas do que isso aqui. Mas, enfim, a atuação dela é isso aqui que vocês estão vendo atrás de mim na tela. E é isso. Ela vai curar o Kirk e é uma gemessão, cara.
Um Ela vai tambor fazer assim. ainda. Tá, Exatamente. tá. Ela vai curar o Kirk e ela passa o óleo no abdômen dele, e é É. grito, é boca aberta. É um negócio assim que para passar. O The É um negócio que Forest para Kelly. passar no horário nobre. Não Eu sei fico se você imaginando uma mãe com reparou. filho assistindo isso daí. Esse deve ter sido o episódio mais maluco de se gravar de jornadas, de verdade, nesse sentido. Tem E uma a gente tá cena. Nessa gastando tempo cena. porque foi bom, galera. Tem mais coisa pra É, frente ainda. nessa cena, o The Forest ele não esconde a cara de, pô, tô segurando vela nisso aqui e o cara do tambor também. Mas assim, achei curioso que ele fala pra ela após ela curar o Kirk que ele queria aprender, porque ele não compreende o que aconteceu. Ele não compreende, porque literalmente aquela raiz ou aquela criatura que ela colocou na ferida dele, ela sugou todo o veneno e limpou a ferida 100% do corte da mão dela e do corte da ferida do Kirk, né? E isso eu achei assim, pô, que coisinha interessante, né? A gente tem em Jornada no Futuro o regenerador dérmico que a Beverly Crusher vai usar em TNG, e aqui parece uma coisa desse tipo, porque em TOS a gente vê as feridas com band-aids, com ataduras, né? Já no futuro vai ser algo diferente, que parece com o que a gente viu aqui. Mas fica o plot de que agora o Kirk deve a vida para ela de alguma forma. E quando ela chegou na caverna, ela viu o McCoy acender as pedras com o phaser. E ela estava falando para o Tairi que eles precisavam lutar contra os aldeões, que agora eles têm aqueles paus de fogo, no caso os mosquitos. E quando ela viu o phaser, ela falou: pronto, tá aí nossa salvação, a gente tem alguém com mais poder. E aí o problema nasce. O Kirk ele vai fazer o quê? Vai quebrar a primeira diretriz? É isso aí. Porque, entrando já no cerne do episódio, quem tá dando os mosquetes pra galera da Campina são os Klingons. Eu não entendi o que os Klingons ganham com isso. Sendo bem honesto, isso não ficou muito bem estabelecido. Ah, tá, beleza, eles ganham o apoio da galera de lá, mas aquele povo não sabe, não conhece nem a roda direito, quanto mais viagem interestelar, sabe? Eu fiquei pensando, talvez o que eles ganhem é a desestabilização para conter a federação. Sabe, talvez eles ganhem um terreno em que eles desestabilizem tanto aquele mundo que a federação sinta dificuldades em criar raízes lá. Tipo, eles não precisam estar presentes, eles só criam um conflito em que a federação não vai ter como lidar para poder permanecer ali, mas vantagem própria, eu não vi o que os Klingons ganham ali. E caramba, se os caras queriam fazer os caras da Campina serem maus, cara, era só dar uns mosquetes para eles matarem a galera da montanha, mas não, eles são maus porque são maus. Eles têm mosquetes e eles sequestram o pessoal da montanha, e aí eles veem a nona, e aí eles, vou te estuprar. Meu Deus, cara! É Pesado. uma. É pesado. Vocês acharam que esse episódio era de boa? Tem umas coisas muito bizarrinhas aqui. A galera de produção tava com o pé no acelerador nesse episódio. Assim, o que eu achei assim de marcante do episódio, dessa questão dos Klingons, da motivação, eu acredito que é a mesma que a Federação, que a questão é dos componentes químicos que tem na flora deles, né? Tanto que essa raiz ela é útil para o Império Klingon, tanto quanto para a Federação. Então eu acho que está nessa vantagem, não tanto pelo espaço, mas pelas coisas que possui dentro da fauna e flora desse planeta. O veneno do mugato em si, né? Também é uma coisa interessante de se analisar. Eu penso que é mais nesse tipo de insumo, no insumo técnico e químico. Agora, falando sobre a interferência em si, eu fiquei assim questionável que os Klingons não souberam deixar o serviço bem feito. Porque o Kirk e o McCoy, eles vão descobrir que os mosquetes eles são sintetizados. Eles não foram forjados lá. Poxa, o Império Klingon era melhor ter ensinado os caras a fazer mesmo. Né? Ao invés de dar o peixe, dá a vara para eles pescar. Você já vai interferir no planeta mesmo, né? Então, assim, ao invés de você fazer um jogo de cena,
era melhor fazer o serviço completo. Então isso eu achei estranho. Pô, deram os mosquetes, mas não ensinou eles a fazer mais? Não fez sentido isso pra mim. Não faz sentido nem ser mosquete, cara. Por que eles É, estão dando mosquete? Porque se for parar para pensar, os Klingons não seguem a primeira diretriz. Os Klingons não têm nenhum não. interesse em seguir a primeira diretriz. Então é mais fácil você dar um disruptor. Pois Ah, é, a beleza, própria Uhura fala Os isso. Klingons não se importam de dar mosquete, mas se importam de ferir uma primeira diretriz que nem foi feita para eles. É mais Pois fácil dar é. dado um disruptor pros caras, dado uma arma de phaser. Por que mosquete? Ah, mas aí vai interferir demais. Mas que. Assim, eles meio que deixam subentendido que eles não podem. Na verdade, meio que tem uma explicação. Tem uma explicação de. Ainda existem os tratados de Orgânia. Sim. E, tecnicamente, aquele mundo ele está sob jurisdição da própria federação. Então, os Klingons não poderiam descer lá para interagir com aquele povo. Então, para isso, eles criam os mosquetes, porque os mosquetes dariam a entender que são os próprios caras que estão fazendo. Uhum. E é só que tanto que tem um momento em que o Kirk e o McCoy entram dentro da cabana da galera da Campina e eles fotografam porque eles vão levar para a Federação as provas de que os Klingons estão interferindo no mundo da Federação para poder Sim. sancioná-los ou alguma coisa assim. Mas, cara, que isso não compensa para os Klingons, sabe? Assim, de verdade, foram umas razões bem rasas. Eu não comprei muito. Sendo bem honesto, eu não comprei muito. Mas isso não quer dizer que o episódio seja ruim. Pra gente não se alongar muito, vamos partir então para as cenas finais do episódio, porque o episódio é legal, ele é bom, vai lá, você assiste e vai gostar também, ok? Para gente não estragar muito a sua experiência. Acontece que a nona que você está vendo aí, ela começa a enxergar que o Tyree não é Forte a o melhor, suficiente. não é forte o suficiente. E tanto que ele se recusa a aceitar a roubar o phaser do Kirk. Então ela rouba o phaser ela mesma e tenta levar para a galera da Campina. Só que a galera da Campina são os caras maus, são os da Campina, temos mosquetes, mulheres são escravas, e é isso. Tipo, e aí eles tentam violentar ela numa cena pesada, cara, que eu acho que eu nunca vi um lance desse em Jornadas, desde aquele episódio que o Kirk é duplicado. É mesmo, né? Eu Do, acho, do eu acho Kirk que eu acho Maligno. que desde o episódio que o Kirk é duplicado que a gente não vê uma cena grotesca dessas. Eu nem sei quando vai ser a próxima, na verdade. Eu acho que nem vai ter a próxima. Pelo menos eu não me lembro da gente estar vendo uma cena em que uma mulher é atacada sexualmente dessa forma, tão visivelmente em tela. Você lembra, Brunão, de ter alguma outra no futuro, assim? Cara, Porque eu sei que tem não. menção de coisas assim acontecendo, mas Não, menção vai ter, mas assim, depois daquela do Kirk Maligno com a Janice, acho que essa é. é a que a gente viu mesmo. E Exato, aí, exato. E o final dela é pior ainda, né? eles matando a nona na facada. Caraca, maluco. Jornada estava bem esquisito nesse episódio. Jornada estava indo Muito, bem muito. além. Mas, bom, Rapaz. para a gente não se alongar demais, no final do episódio fica a escolha do Kirk. O que fazer? Porque o Tyree quer agora mosquetes para ele matar a esposa dele, ele quer mosquetes para ele se vingar do pessoal da Campina. Então, que decisão o Kirk pode tomar? O Kirk pode ir embora e deixar a vingança com eles? Ou o Kirk pode criar mosquetes para poder lutar para a galera da montanha lutar contra a galera da Campina? O Kirk escolhe a segunda opção, que é ele armar da mesma forma a galera da montanha para a luta ficar igual. Porque antes a luta não estava igual, a luta estava desigual. Mas agora ele aparentemente vai armar todo mundo. Brunão, o que você achou desse plot? Cara, não tem resposta certa. A gente já tinha conversado antes de fazer aqui o vídeo. E a minha opinião e a do JC é que não existe uma resposta certa para esse problema. McCoy, ele fala que não é certo armar ninguém. Ele acha que essa não é a solução ideal para resolver o problema de um mundo, né? Colocar guerra. Só que o Kirk ele tem razão quando ele fala que se ele não armá-los,
vai ficar só um lado e o outro vai ser extinto. Uma cultura inteira vai ser destruída em favor da outra. Aí é um debate filosófico, vocês podem comentar o que vocês acham da decisão do Kirk de dar o equilíbrio de poder. Lembrando, este seriado ele é um fruto do que era o mundo na Guerra Fria, né? Quando você tinha as duas potências hegemônicas, que no caso era a União Soviética e os Estados Unidos, com os maiores arsenais nucleares, né? Era um mostrando pro outro, ó, o meu míssil vai mais longe, ó, o meu míssil explode mais, né? E ninguém querendo atacar ninguém. Na verdade, era todo mundo com medo de todo mundo. E o Kirk, ele pensa que a humanidade sobreviveu à Guerra Fria e ninguém se destruiu quando aprendeu a conviver. Então, ele ampliar o cenário de guerra vai forçá-los, talvez, a aprender a conviver mesmo com as armas. Essa é a esperança dele. O McCoy não acredita nisso. Eu também não acredito, mas eu não julgo o Kirk. Eu acho que qualquer ação ou inação iria ser ruim. Iria ter morte, iria ter perdas. Mas seria desumano deixar os montanheses indefesos. Entendeu? Porque o erro não é dos aldeões nem dos montanheses, o erro é dos Klingons. Então, o que é de humanitário a se fazer? Dar condições de defesa para eles. E aí eu fiquei pensando, pô, a federação, então, vai ficar no mundo interditado, acompanhando esse cenário de guerra e equilibrando até que um dia eles aprendam. Esse é o problema desse roteiro. Eu duvido que a Frota Estelar continuou monitorando a situação de conflito. Igual a gente já falou em outros episódios, eles saíram dali, o que aconteceu depois? Ninguém contou. A gente não tem muito a não ser a referência de Lower Decks quanto ao Mugato. Mas o que aconteceu com esse povo? Será que eles sobreviveram? Será que eles foram destruídos, os montanheses? Não tem resposta certa. Mas eu gostei de que ali se mostrou como a guerra é uma tragédia. Não existe glória na guerra, não existe louros de vitória, como vocês leram nos livros de história de Júlio César, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte. Tudo isso é uma grande besteira mesmo. No final, é um homem querendo destruir o outro. E isso é muito triste. A gente vê o Tairi com o sangue e o desejo de vingança de matar quem matou a mulher dele. E ele mesmo freia a pedra na mão com o Kirk. Triste, porque agora ele é um deles. Ele virou um assassino também. Então, nesse ponto, para mim, isso foi o melhor dessa história. Mostrar como a guerra, como a violência, querer matar alguém não é solução para nada. Entendeu? Então, isso para mim é Jornada nas Estrelas. É a crítica ao conflito, a crítica ao preconceito, a crítica à violência. Né? Então, para mim, foi isso daqui é a cereja do bolo. Muito bom. É isso aí. Bom, o que a gente falou, eu não acho que o Kirk estava errado. Eu não acredito que tinha muita coisa que se fazer aqui. Diferente de outros episódios que a gente reclamou, porque o Kirk foi interferir diretamente de uma coisa que não era da conta dele, aqui a interferência não foi começada por ele. A interferência foi começada por um terceiro. E eu também não acho, neste caso, que seria muito certo ele ter ido embora, assim, ter dado uma mínima solução que fosse, embora eu não considere que seja dar mais armas. Eu acho que a Enterprise tinha meios de resolver isso de outras formas que não armar o outro lado, mas eu entendo também que os Klingons não iam parar de dar armas para o povo da Campina. Então, talvez essa foi embora não seja muito boa, essa foi a melhor alternativa que teve. Eu não sei por que os Klingons dariam mosquetes de novo. Eu nem acho que arma de projétil é uma realidade Klingon. Se a gente for parar para pensar, arma de projétil existe no universo Jornadas, isso já foi estabelecido em outros lugares, em outros momentos, mas eu não sei se é a realidade Klingon, principalmente o mosquete, o Winchester que foi criado na Terra. Mas tudo bem, aí a direção de arte não tinha muito com o que trabalhar nesse campo, então
É só a gente pensar que talvez seja um mosquete diferente dos da Terra, que é o mosquete à la Klingon e não à la humana, ok? Mas, no contexto geral, foi um episódio muito legal, é um episódio muito divertido, tem coisa demais aqui, tem primata, tem feiticeira malucona, tem Klingons, tem tiro, é um episódio legal. Vai lá, assiste, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Bruno, quer se despedir? Galera, obrigado por quem chegou até aqui. Se você esqueceu, eu esqueço às vezes e gostou do nosso episódio, do nosso vídeo, deixa o joinha aí pra gente. E principalmente, deixa um bom dia, uma boa tarde, um oi, a sua opinião sobre o que o Kirk fez até aqui. A gente vai agradecer muito a cada interação que vocês tiverem, porque isso é fundamental para o nosso trabalho aqui no YouTube, tá, gente? Desejo uma vida muito longa e muito próspera a todos vocês. É isso aí, pessoal. Quem gostou, comenta, curta, compartilha. É isso. Semana que vem tem mais. Até mais.